Um anúncio histórico surpreendente abalou o Oriente Médio, no qual dois países decidiram, nesta semana, assinar um acordo para derrubar uma força militar horrível e terrível que ocupa o Oriente Médio e traz destruição por onde passa. Esses dois países são o Líbano e Israel, e eles já estão cansados do terrorismo que controla suas terras. Surpreso ao saber que Líbano e Israel são aliados, mesmo ouvindo que estão em guerra? A mídia está te manipulando de novo, pois a guerra nunca foi Israel contra o Líbano. Na verdade, tem sido Líbano e Israel juntos contra o regime islâmico que tentou ocupar o Líbano e arrastar o povo libanês para guerras pelas quais eles nunca votaram. Essa entidade terrorista se chama Hezbollah e faz parte do eixo do regime islâmico que opera no Irã, só que está localizada no Líbano. Se você não separar o Hezbollah do Líbano em sua mente, o acordo desta semana não fará sentido. Então vamos entrar nos detalhes do que esse acordo realmente é e o que ele significa, porque a forma como ele foi construído é a evidência mais clara até agora do que realmente se trata essa luta. A guerra contra o terror que está acontecendo bem aqui no Oriente Médio. Bem-vindos ao programa Mirakai na JNS TV. Vamos direto ao assunto. Então, antes de chegarmos ao acordo em si, é claro que você precisa do contexto. A maioria lembra do Líbano como a Paris do Oriente Médio, um país que tentou o multiculturalismo e falhou. Poucos entendem o motivo. Em 1980, enquanto o regime islâmico fortalecia seu poder, ele olhou para o Líbano e percebeu a importância estratégica do país para o Irã. Além de fazer fronteira com o país inimigo deles, Israel, também lhes dava acesso ao mar através da Síria. E como eles buscavam construir sua estabilidade financeira, precisavam do Líbano, mas não estavam tentando conquistá-lo pela guerra. Eles se infiltraram no Hezbollah para controlar o Líbano internamente. Já pensou como é uma ocupação real na prática? O Hezbollah não é o exército do Líbano nem foi eleito para defendê-lo. Milícia criada pelo Irã em 1982 para servir como arma da República Islâmica contra a fronteira norte de Israel, ocupando território alheio. E também para se financiar com cartéis de drogas da América do Sul. Mas isso é outro assunto. Por décadas, esse arranjo funcionou como planejado. O Hezbollah recebia seu dinheiro, suas armas e suas ordens do Irã, não do Líbano. Quando o Irã precisava de pressão contra Israel, o Hezbollah abria fogo. Quando os combates começaram, foi o sul do Líbano que queimou, não o sul do Irã. Eles rebatizaram esses ataques a Israel, não como se Israel estivesse sendo atacado pelo Irã a partir de outro local, mas sim como um conflito entre Líbano e Israel, o que na verdade não era o caso. O Hezbollah cresceu, dominou a infraestrutura libanesa e causou caos e destruição, fazendo o povo do Líbano e de Israel sofrer muito. Enquanto isso, o regime islâmico continuou se fortalecendo confortavelmente a quilômetros de distância. Enquanto isso, o governo e o exército do Líbano tinham duas opções: combater o Hezbollah com dinheiro, recursos e poder quase ilimitados e provavelmente perder, ou apenas permitir. Claro, a campanha do Hezbollah para tomar o controle não foi apenas militar. Foi sofisticada e focada principalmente em convencer o povo do Líbano a apoiá-los, seja pela força ou manipulação, e eles estavam ganhando legitimidade. Se eles conseguem mudar o nome de um conflito para fazer o mundo ver Israel como vilão, também fariam isso internamente. O governo do Líbano e seu exército rapidamente deixaram de reagir. E apesar de, com o tempo, eles perceberem que isso era ruim para o país deles, quando isso aconteceu, eles já estavam quase sem poder para fazer qualquer coisa a respeito. Hezbollah é muito poderoso. É importante entender isso antes de analisar o acordo. O conflito entre o Líbano e o Hezbollah foi ofuscado pelo conflito entre o Hezbollah e Israel. Eles exploraram a hostilidade de muitos libaneses muçulmanos, muitos palestinos, para se mostrarem como defensores contra Israel. Frequentemente, quando o apoio a eles caía, surgia um conflito com Israel. Como sabemos, o Hezbollah vem disparando contra Israel desde outubro de 2023 em solidariedade ao Hamas, após o ataque de 7 de outubro, mas, na verdade, era apenas o Irã. Isso se transformou em uma guerra aberta. Israel acabou avançando profundamente no Líbano, matou a maior parte da liderança sênior do Hezbollah, incluindo seu líder de longa data, Hassan Nasrallah, e destruiu uma grande quantidade de suas armas e redes de túneis. Um cessar-fogo foi alcançado no fim de 2024, mas seguia fracassando. O Hezbollah manteve o que restou de seu arsenal e as tropas israelenses nunca saíram completamente. Por quê? Bem, porque esses acordos de cessar-fogo nunca são reais. Esses acordos já foram feitos diversas vezes, mas sempre terminam igual. Israel se retira, o Líbano tenta acabar com o Hezbollah, mas não consegue. O Hezbollah aproveita esse tempo para se reorganizar, se rearmar e retomar ataques, mantendo o norte de Israel sob ataque quase contínuo. A busca por uma solução duradoura aumentava em Israel e no Líbano. Enquanto os libaneses enfrentavam a guerra, Israel tentava eliminar o Hezbollah.
Só para constar, dentro do Líbano, 79% do povo libanês apoia o desarmamento do Hezbollah. Aqueles outros 30%, bem, eles pertencem ao terço do Líbano que são muçulmanos xiitas. E mesmo dentro desse grupo, que apoia massivamente o Hezbollah, 30% deles acham que o desarmamento deveria acontecer. Mas deixemos isso de lado por um momento, pois Israel percebeu que precisava agir. Eles precisavam mudar a estratégia, pois o Líbano, embora odiasse o Hezbollah, não lidava com o problema. Eles criaram uma zona de segurança no Líbano, ocupando redutos do Hezbollah para proteger as fronteiras de Israel. Isso foi retratado mundialmente como se Israel quisesse expandir seu território e tomar o Líbano, quando na verdade decidiu agir para garantir sua própria segurança, já que o Líbano não faria isso. Enquanto os israelenses não querem ver seus soldados morrendo em ataques do Hezbollah, o que está acontecendo diariamente neste momento? Ou realmente tomar o controle do Líbano e ter um conflito de longo prazo lá? A percepção de que esses acordos de cessar-fogo falsos que sempre existiram não iriam resolver o problema. Isso parecia uma solução melhor. Mas não é realmente uma solução de longo prazo. E é essa situação que esse novo acordo está tentando resolver. Como tirar as tropas israelenses do Líbano de uma vez por todas, sem simplesmente entregar o sul de volta ao Hezbollah no momento em que elas saírem? Em 26 de junho, em Washington, Estados Unidos, Israel e Líbano assinaram um acordo-quadro para tratar desse problema. Um plano para Israel sair do sul do Líbano sem permitir que o Hezbollah ocupe a área após a retirada israelense. É o primeiro reconhecimento mútuo entre Israel e o Líbano desde um tratado fracassado em 1983, ou seja, 43 anos desde que algo realmente aconteceu. Aqui está o ponto sobre este documento que vamos analisar. Não precisamos passar por cada seção para entender o que esse acordo significa. Os próprios termos são o argumento. Cada parte importante desse acordo foi feita para provar que isso nunca foi uma guerra entre o Líbano e Israel. Esta é uma guerra travada por esses dois países contra a mesma força ocupante, o Hezbollah do Irã. E o gênio desse acordo está em outro nível, claro. Então, o primeiro ponto é o reconhecimento mútuo. Ambos os governos estão afirmando o direito um do outro de existir em paz como estados soberanos vizinhos, estados soberanos, não Líbano e Israel mais quem quer que o Hezbollah responda. O próprio documento só reconhece duas partes na mesa. O Irã não é uma delas. O Hezbollah não é uma delas. Isso deslegitima o Hezbollah? O real significado dessa cláusula não é militar, já que o Hezbollah segue armado e sua infraestrutura não foi totalmente destruída. Então, no campo de batalha, na verdade, nada está mudando ainda. O que muda é o aspecto legal e político. O governo legítimo do Líbano declarou oficialmente não ter conflito com Israel e classificou o Hezbollah como organização estrangeira atuando em seu território. Esse é o mecanismo por trás do acordo. O Líbano não assinou só um documento de paz, mas está legalmente se desvinculando e se separando do Hezbollah. E isso dá a Israel algo que não tinha antes: uma cobertura legítima para continuar operando contra o Hezbollah no sul do Líbano, com o apoio do governo libanês. Eles estão em um território controlado, sem enfrentar pressão diplomática ou o rótulo de ocupante, que acontece quando a população te vê dessa forma. E isso é algo muito importante. Mas o que esse acordo realmente traz tecnicamente para mudar algo além das gentilezas políticas? Bem, ponto 2. O Líbano se compromete com o desarmamento total e verificado de grupos armados não estatais e com a restauração da autoridade das Forças Armadas sobre seu território. Somente quando isso for verificado é que o exército israelense se retira zona por zona, ou seja, Israel ainda não está saindo do Líbano. Isso devolve ao Líbano sua soberania, com as Forças Armadas Libanesas, FAL, assumindo a responsabilidade como único exército do país. Por que isso é diferente do que ocorreu antes? Espere um momento. Assim chegamos ao terceiro ponto importante. Hezbollah é citado especificamente. O acordo não está falando vagamente apenas sobre grupos armados, deixando espaço para interpretações. Ele está citando o Hezbollah pelo nome. Por meses, a estratégia do Irã, através de sua via de negociação com os Estados Unidos, era incluir o Líbano na conversa mais ampla sobre o Irã, para fazer Washington parar de pressionar o Hezbollah como se fosse a mesma exigência de parar de pressionar a República Islâmica. Este acordo faz o oposto. Ele estabelece uma separação clara entre os dois e coloca o nome do Hezbollah sozinho de um lado. Eu estaria sendo negligente se não dissesse que esta não é a primeira vez que Israel e Líbano tentam isso. Em 1983, durante uma operação israelense no Líbano, Israel negociou secretamente um acordo de paz direto com a liderança libanesa, sem o conhecimento dos Estados Unidos. O tratado desmoronou dentro de um ano, pois a Síria, que ocupava o Líbano, pressionou o parlamento a cancelá-lo.
44 anos depois, quase na mesma semana, a história se repete, mas agora Washington não é superado por Israel. Participa das negociações e a Síria, que acabou com o último acordo, já nem existe mais. O regime de Assad caiu em dezembro de 2024. Impressionante como o Oriente Médio mudou nos últimos anos. Agora, ponto importante 4. O acordo não exige confiança de ninguém, pois ela é irrelevante agora. Tudo começa com duas pequenas zonas piloto, onde o exército libanês avança e o de Israel recua, com verificação dos Estados Unidos confirmando que a infraestrutura do Hezbollah sumiu antes de liberar a próxima zona. Essas duas zonas escolhidas são irrelevantes para a segurança duradoura de Israel contra o Hezbollah. É uma boa forma de testar se governo e exército libaneses conseguem eliminar a ameaça do Hezbollah como faz o exército israelense. Um anexo de segurança ainda está sendo elaborado e vai detalhar o restante. E isso não é para ser uma solução rápida, vai ser lento de propósito. Uma área é testada e Israel se retira. Na próxima área, Israel se retira. Porque toda a falha de todos os acordos anteriores, desde 1949, foi que o governo libanês prometeu que poderia controlar o seu próprio sul, e, na verdade, não conseguiu cumprir isso. Então, agora, o mais importante vai ser se eles vão conseguir cumprir e como vão fazer isso, e se Israel vai aceitar, o que nos leva finalmente ao número 5. Os Estados Unidos não são só mediadores, também buscam ser o mecanismo de aplicação. Washington investiu mais de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária ao Líbano e mais de 30 milhões para fortalecer o exército libanês, permitindo que mantenha o território entregue por Israel. Eles vão requalificar o Líbano para realmente combater o terrorismo. Sabe-se que o exército não tem capacidade atualmente e estão agindo para mudar isso. Porém, a questão principal não é dinheiro, mas sim a verificação deles. O acordo estabelece o Grupo de Coordenação Militar para o Líbano, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana e sob liderança dos Estados Unidos, responsável por verificar se armas e infraestrutura do Hezbollah sumiram em cada zona piloto. Essa é a parte que muitos acordos anteriores não tinham. A resolução da ONU de 2006 também exigia o desarmamento. Só que não havia ninguém para fazer cumprir isso, porque a ONU é inútil e não consegue impor nada. Desta vez, se o Hezbollah realmente não se desarmar, existe um mecanismo liderado pelos americanos criado para fiscalizar isso. E claro, Israel não vai simplesmente recuar até estar satisfeito com isso. Isso não significa nada, a menos que a próxima administração realmente faça cumprir isso. Mas é seguro dizer que Israel vai acompanhar isso de perto e não terá medo de intervir. Israel tentou deixar claro que, embora goste e aprecie o apoio americano, não vai mais ser completamente dependente dele para sua própria segurança. Só quero acrescentar isso porque se eu não falar, alguém vai comentar. Os Estados Unidos adotaram uma postura estranha contra Israel se defender do Hezbollah. É verdade. Eles priorizaram o acordo com o Irã em vez da segurança de Israel e do Líbano, e isso fez muitos israelenses se sentirem extremamente desconfortáveis. O fato de os Estados Unidos priorizarem outra questão não quer dizer que não atuavam contra o Hezbollah ao mesmo tempo. Marco Rubio, responsável pelo acordo, demonstra isso. Não acho que os Estados Unidos sejam perfeitos ou que esse acordo seja o fim utópico do Hezbollah que todos nós esperamos. Mas eu realmente espero que isso sirva como um lembrete para confiarmos no panorama geral, que o pânico e a indignação de olhar apenas para o curto prazo nem sempre valem a pena. Lidar com a ameaça islâmica é mais uma prioridade para os Estados Unidos do que apenas o Hezbollah. O Oriente Médio precisa sair da dependência de longo prazo dos Estados Unidos se quiser priorizar sua soberania, e isso ficou muito claro. Mas isso não significa que o envolvimento dos Estados Unidos agora seja ruim. Com o tempo, percebemos que há um panorama maior, e realmente acho que podemos confiar nisso. O Irã queria que os Estados Unidos confundissem seu destino com o do Hezbollah, o que parecia estar ocorrendo e gerou pânico. Agora, vemos que não é o caso. O acordo separa as duas entidades e permite que Líbano e Israel lidem com o Hezbollah individualmente. Após o pânico das últimas semanas, sinto que esse ponto não está sendo valorizado como deveria. Vamos considerar o quadro geral, pois é isso que esta semana nos lembra. Essa nunca foi uma guerra sobre território e nunca foi uma guerra sobre religião, etnia ou qualquer outra coisa que você tenha lido por aí. São 3 lutas por soberania acontecendo ao mesmo tempo, sob uma manchete que faz Israel parecer ruim. No Irã, derrubar a República Islâmica, minimizar seu poder e permitir que o povo iraniano volte a ser soberano, removendo o poder de seus aliados por procuração no Oriente Médio. No Líbano, a luta é para garantir que só o Exército Nacional, e não uma milícia ligada a outro país, decida sobre entrar em guerra.
E em Israel, é lutar pelo direito soberano mais básico que existe: defender suas próprias fronteiras sem precisar da permissão de ninguém para impedir o terrorismo antes que ele chegue. Esses conflitos agora estão interligados, e desvendar isso e fortalecer as pessoas certas, não só forças externas para derrubá-los, é essencial. O povo do Líbano deveria poder controlar o Líbano e suas decisões. O povo de Israel também deveria ter esse direito. E isso agora é um passo na direção certa. Há uma tentativa de mudar estratégias e jogos de poder para criar alternativas diante de um problema de longo prazo. Sobre o Irã, causa raiz desses conflitos, o Líbano não é o único local onde sua influência está sendo reduzida. O Estreito de Hormuz é peça-chave na estratégia de segurança do Irã há quase 50 anos, permitindo ao país manter a economia energética mundial como refém. Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait constroem oleodutos que evitam o estreito. Além disso, o petróleo venezuelano retorna ao mercado. Veja, uma decisão que ninguém associou à guerra inevitável com o Irã na época, nós, claro, associamos. Cada uma dessas rotas é mais um motivo para o mundo não precisar de Hormuz e menos um motivo para as ameaças do Irã realmente funcionarem. A pressão sobre o Irã ocorre em todas as frentes, não só no Líbano, mas há algo ainda maior acontecendo aqui. Esse acordo é o primeiro documento em 4 décadas que diz claramente por escrito essas 3 coisas e tenta organizá-las em sequência para que realmente possam acontecer. Pode não dar certo, pois o Hezbollah chamou de rendição e o Irã diz que viola seu acordo com Washington. E o histórico aqui não é animador. A última tentativa fracassou em menos de um ano. Mas pela primeira vez desde 1983, a questão não é só como o Irã manipulará as negociações para obter o que deseja e retratar Israel como vilão. Trata-se de garantir soberania e segurança ao Líbano e a Israel, idealmente colaborando. Os países do Golfo vivem situação parecida. Como podem ser soberanos diante dos ataques iranianos? Surpresa! Começaram a trabalhar juntos para resolver isso. Se o Oriente Médio conseguir agir em conjunto contra os radicais, então talvez, mesmo que todos discordem em todos os outros assuntos, possa surgir uma nova forma de paz pela frente. Eu sou Ira Yerka, até a próxima.